Hoje eu quero compartilhar com você sobre a felicidade no lar. O que podemos fazer para alcançar a felicidade em nosso lar? Quem não deseja ter um lar abençoado por Deus? Nós vamos ver hoje na Escritura o que a palavra de Deus nos ensina sobre ter um lar feliz. A palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9, nos diz da seguinte maneira: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar nesse instante? Pai amado, a tua palavra foi aberta, a tua palavra foi lida, e nós suplicamos a ti, ó Senhor, que derrame sobre nós a iluminação do teu Espírito, para que possamos compreender a tua palavra com toda clareza, Senhor, a fim de que possamos também obter os frutos daquilo que o Senhor deseja para a nossa família. Em nome de Cristo Jesus, que nós te suplicamos. Amém. Uma família feliz é o desejo de todo lar. A palavra de Deus nos ensina, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 6, que a primeira atitude que nós devemos ter para construir um lar feliz, para termos uma família feliz, é amar a Deus e reconhecer o Senhor na sua soberania. A palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, nos diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra de Deus nos aponta para o Deus autoexistente, o Deus autossuficiente, o Deus inigualável, todo-poderoso, soberano, incomparável. Essa firme convicção é o remédio contra a idolatria. O ser humano, sabendo que não há outro Deus, não deveria deixar de adorar o único e verdadeiro Deus, todo-poderoso e soberano. O próprio Deus fala de si mesmo em Isaías, capítulo 44 e versículo 6, da seguinte maneira: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. A palavra do Senhor, de modo muito claro, específico e pontual, nos apresenta o Criador como sendo o único Deus, aquele que não necessita de complemento, aquele que comanda todas as coisas, aquele que é soberano e nada está acima de Deus. A palavra do Senhor nos apresenta este Deus se revelando ao povo do Senhor, se revelando aos nossos irmãos do passado que saíram do Egito e estão agora caminhando pelo deserto durante o livro de Deuteronômio, durante as narrativas de Deuteronômio.
Esse Deus que se revela autoexistente, autossuficiente, inigualável, o Deus único, Ele faz uma exigência ao seu povo. O que Deus requer de nós, o que Deus exige de nós, pode ser resumido em poucas palavras. O que Deus requer de nós desde o início é que nós venhamos a amar verdadeiramente o Senhor. Amar de fato e de verdade o Senhor. Amar de acordo com o que a Escritura nos apresenta. Amar conforme o amor que Deus se revela em relação ao seu povo. Amar verdadeiramente ao Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 6, a palavra de Deus nos diz claramente: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deve ser um prazer constante para você e para mim. Deve ser um prazer constante para nós pensar em Deus. Deve ser um prazer constante para nós ouvir Deus. E nós ouvimos o Senhor através da leitura da palavra de Deus. Nós ouvimos o Senhor através das páginas da Bíblia. A palavra do Senhor é para nós hoje a boca de Deus falando ao nosso coração. A palavra de Deus é a boca do Senhor falando à tua família, à minha família. Devemos ter prazer constante no Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, falando também com o Senhor. O Senhor não é um Deus que está distante, ou que simplesmente criou todas as coisas e se ausentou. O Senhor, Criador, é o Deus presente, e que estará com o seu povo todos os dias. E nós podemos não apenas ouvi-lo através das páginas da Escritura Sagrada, como também nós podemos falar com Ele. E falamos com Ele através da oração, através da súplica, da intercessão em favor àqueles que sofrem ou que passam por alguma dificuldade. Falamos com Deus quando agradecemos ao Senhor em oração por tantos benefícios e livramentos e ensinamentos que o Senhor tem dado a nós. Deve ser um prazer constante para nós ouvir Deus, falar com Deus, servir a Deus. Servindo o Senhor, fazendo aquilo que Ele exige de você e de mim. Servir a Deus obedecendo à voz do Senhor na Escritura. Veja o que o Senhor diz em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 até o versículo 4. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre,
e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Podemos perceber através da palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 a 4, que o Senhor espera de nós, que estejamos atentos àquilo que Ele falar, e não somente atentos ao que Ele falar, mas atentos também em cumprir aquilo que Ele diz, e a consequência de cumprir aquilo que Ele diz é receber as bênçãos que Ele tem para derramar sobre a família. Devemos amar a Deus. Se queremos ter um lar feliz, a primeira atitude que precisamos tomar é amar verdadeiramente o Senhor, com um amor sincero, com um amor conforme os padrões que a própria palavra de Deus nos apresenta. Não apenas de palavras, mas de atitude, conforme o Senhor Jesus Cristo mesmo aponta quando fala com os seus discípulos, e que está registrado no Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 15, aonde ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vejamos apenas 2 destes mandamentos do Senhor. Olhando para o Antigo Testamento novamente, no livro de Deuteronômio, capítulo 5 e versículo 16, a palavra de Deus diz: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Um dos vários mandamentos do Senhor trata a respeito da família. Não é o único mandamento que fala a respeito da família, mas este especificamente trata do relacionamento dos filhos para com os pais. Não apenas os filhos pequenos, mas também os filhos depois de adultos, no seu relacionamento com os seus pais, os seus progenitores. Honra teu pai e tua mãe. E a consequência desta atitude de honrar o pai e a mãe é as bênçãos do Senhor, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Temos, portanto, a lei do Senhor, e em obedecer ao Senhor, em amar a Deus, em guardar os mandamentos do Senhor, o fruto oferecido por Deus para aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. O fruto que traz alegria ao lar. Em Efésios capítulo 6 e versículo de número 4, a palavra de Deus nos diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Mais um mandamento que trata a respeito da família e que trabalha a questão de termos um lar feliz. A consequência de ensinar os nossos filhos, a consequência de exigir dos nossos filhos aquilo que nós, pais, ensinamos através de palavras e de atitudes, é verdadeiramente termos harmonia no nosso lar. Quando a palavra de Deus diz: não provoqueis vossos filhos à ira, o ensinamento é: não cobre do seu filho, da sua filha, aquilo que você
não dá o exemplo através da sua vida? É um exercício de discipulado, que como consequência trará alegria para o lar, harmonia na família, onde todos seguem o Senhor como único Senhor. E quando se enxerga Deus, o Criador, como o único Senhor, nós conseguimos vencer as tentações do coração, conseguimos vencer a idolatria de seguir as próprias vontades e desejos. E então passamos a seguir o Senhor, o único e verdadeiro Deus. Em segundo lugar, para que tenhamos um lar feliz, é imprescindível que venhamos a compartilhar de Deus em nosso lar. Observe o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A palavra encucar, nos versículos que acabamos de ler, tem a mesma ideia de aguçar. Isso quer dizer que devemos estimular os nossos filhos a terem um relacionamento pessoal com Deus. Como fazemos isso? Proporcionando-lhes um contexto favorável de amor e de testemunho. É ordem de Deus o culto familiar. É uma exigência do Senhor, uma exigência de amor para a tua casa, para a minha casa, que o culto doméstico, que o culto em família aconteça. Podemos imaginar que cada casa seja um templo do Senhor, e que cada pai de família, um sacerdote do Senhor, a pregar a palavra de Deus. Devemos sempre falar de Deus em nosso lar. Versículo 7, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, nos diz: Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Interessante que o judeu do Antigo Testamento repetia esta porção da palavra de Deus junto à sua família pelo menos 2 vezes ao dia, uma pela manhã e outra pelo final da tarde. E o menino com idade de 7 anos já tinha em sua mente porções da palavra de Deus devidamente memorizados. Isso era consequência de um discipulado em casa. Devemos ler a palavra de Deus em nosso lar. A palavra de Deus que nós lemos no versículo 8, Deuteronômio capítulo 6, disse: Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. No tempo de Moisés, o povo de Deus usava algo que se chamava filactérios, onde continham porções da palavra de Deus, que de tempo em tempo eram acessados, para que a palavra de Deus
constantemente fosse recordada e os estatutos do Senhor fossem devidamente memorizados e guardados no coração. A direção do culto familiar cabe a você, pai, com auxílio de você, mãe. Inculcará a teus filhos. Observe também as palavras de Deus através de Josué, no que diz no livro de Josué, capítulo 24, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, a palavra de Deus nos diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A direção do culto pertence aos pais. Josué já diz aos anciãos, aos cabeças, e instrui que deveriam seguir ao Senhor. E diz, finalmente, no último versículo que lemos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 20 a 24. Nós percebemos que em cumprir fielmente a ordem de Deus, certamente nosso lar será abençoado. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20 a 24. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos ao Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. E se não cumprirmos, se cumprirmos a palavra de Deus, a geração futura
será abençoada, será firme nos caminhos do Senhor. Mas se por outro lado nós não cumprirmos estes mandamentos, a palavra de Deus nos diz no livro de Juízes, capítulo de número 2, da seguinte maneira. Capítulo 2, Juízes, versículos 7 a 11. Falando a respeito do período após a morte de Josué. O que aconteceu da geração de Josué e a geração próxima. A palavra de Deus nos diz: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a Baalins. Versículo 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Versículo 18 e 19. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Se não cumprirmos a palavra de Deus, em realizarmos nos nossos lares o culto doméstico, ensinar aos nossos filhos a palavra do Senhor, através da leitura bíblica e do testemunho de vida, certamente colheremos frutos semelhantes a estes que acabamos de ler. Teremos uma geração inconstante nos caminhos do Senhor, pessoas que não se firmam nem na igreja e nem nos caminhos do Senhor. Portanto, claramente, sendo nós sabedores que é desejo do coração humano termos uma família feliz, a palavra de Deus nos instrui a alcançarmos isso. Você pode ter uma família cada vez mais feliz. Nós podemos ter uma família cada vez mais harmoniosa e feliz, seguindo nos caminhos do Senhor, reconhecendo o Senhor Criador como único e suficiente Deus, amando o Senhor verdadeiramente,
amando a sua palavra e compartilhando da palavra do Senhor, através da leitura bíblica e do testemunho pessoal em nosso lar. Não deixe de realizar em sua casa o culto doméstico tão importante a todos aqueles que amam o Senhor. Vamos orar nesse instante. Feche seus olhos. Pai amado, nós te agradecemos. Nós rendemos graças ao Senhor, porque a tua palavra vem nos exortar, a tua palavra vem nos orientar, a tua palavra vem falar claramente aos nossos ouvidos. O teu Santo Espírito vem iluminar o nosso entendimento, para que compreendamos a importância do culto realizado em nossos lares. Sabemos, ó Senhor, que é desejo do teu coração, ó Pai, que nossos lares experimentem a harmonia e a alegria de termos o Senhor como o único Deus na nossa casa. Que os desejos do nosso coração, que a vontade, ó Pai, do nosso coração esteja sempre submissa à tua vontade, e que nós possamos experimentar sempre cada vez mais, dependentes do Senhor, a alegria de compartilharmos a tua palavra em nossa casa. Abençoa, Senhor, a cada lar, abençoa, Senhor, a cada família que está assistindo nesse instante, ó Pai. Derrama das tuas ricas bênçãos, ó Pai, repouse a tua mão sobre este lar que neste instante está ouvindo a instrução do Senhor. E nós te louvamos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. E agora, povo amado do Senhor, que o amor de Deus, o eterno Pai, que o consolo que há na cruz de Cristo e o poder do Espírito Santo para serem testemunhas do Senhor, tanto na cidade, quanto dentro de casa, como em qualquer lugar sobre a face da terra, seja sempre visível na vida prática, cotidiana de cada um de vós, agora e para todo sempre. Amém. Say